Abra o seu coração para Ele. Ame Ele. Ele vem aonde Ele é desejado, aonde Ele é ansiado. Ele vem aonde existe uma expectativa pela presença dEle, pela manifestação dEle. Basta uma palavra, Ele muda a sua vida por inteiro. Basta um toque, Ele muda a sua história por inteira. Espírito Santo, nós amamos a sua doce e preciosa presença. Não existe ninguém maior que o Senhor aqui nesse lugar. Nós nos submetemos à tua presença, à tua bondade, ao teu governo, ao teu senhorio. Pai, eu libero a tua unção sobre esse lugar. Eu tomo os céus desse bairro, Pai. Eu declaro os céus abertos sobre essa casa. Senhor, em nome de Jesus, eu libero os teus anjos ministradores agora, pairando sobre esse lugar, se movimentando sobre esse lugar. No nome de Jesus. Deixa Ele envolver você. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Abre a sua boca. Libera um novo som, um novo cântico a Ele. Te adoramos, Jesus. O Senhor é bem-vindo aqui. Pai, eu quero te pedir, unge os nossos ouvidos. Leva cativa a nossa mente, a obediência de Cristo. Pai, todo espírito da maldade, eu repreendo agora no nome de Jesus. Eu selo esse lugar com a unção. Eu selo esse lugar com fogo, Senhor, agora. Todo espírito de distração, eu repreendo agora em nome de Jesus. O Senhor é bem-vindo, Espírito Santo. Preciso em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Pode se sentar. Nós podemos ir até que horas? Para você saber? 5 da manhã? Ó. Mas na vigília tu não dorme não, né? Até 5? Tá bom. Amém? Amém. Deus é bom? Amém. Quem aqui já participou de alguma escola profética? Levanta a mão. Uma pessoa, 2, 3. Treinamento profético, alguém? Amém? Queridos, o foco dessa escola aqui, por mais que ela seja uma escola profética, não é levantar profetas, tá? Por mais que isso seja bíblico, está na Bíblia. A Bíblia vai falar no livro de Reis, no livro de Samuel, sobre a escola de profetas. Mas o intuito dessa escola é levantar você como um ministro profético. Todos os cristãos são proféticos. Deus, Ele é o Deus profético. Amém? Amém. O que significa? Que Deus, Ele fala através de você, através de mim. Só que quando nós entendemos os meios pelos quais o Senhor fala, o modo que nós vamos revelar a Ele se torna mais fácil, se torna mais compreensível, porque agora a gente sabe ouvir e sabe como transmitir aquilo que Deus Ele vai estar liberando através das nossas vidas. Amém? Amém. Abra o seu coração o máximo. O maior inimigo da unção é a distração. Se você não estiver conectado, não estiver ligado, o maligno ele vem e rouba a semente da revelação. Se o seu coração estiver fechado, Deus pode descer aqui, pode fazer aparecer um anjo, o seu coração não se abrirá. Porque a decisão de abrir o coração é meu e seu. Amém? Amém. Então nesse tempo, esqueça tudo que você aprendeu sobre unção, sobre dons e por diante. Abra o seu coração, porque eu creio que Deus ele vai trazer algo que vai acrescentar dentro de você uma estrutura, um fundamento. Amém? Amém. Vamos começar? Quem aqui sabe o que é unção?
sem olhar na apostila. Só mais uma coisa, na escola a gente interage, tá? Pelo amor de Deus, participe, senão... Quem é que sabe o que é unção? Vamos lá. Poder de Deus? Vamos lá, quem mais? Oi? Um dom? Um dom divino? Quem mais? É mistério também. Quem mais? O que é unção? Presença de Deus? Mais alguém? Pode falar alto, não tenha medo não. Eu não morro. Vamos lá, Júnior, o que é unção? Presença de Deus? O que é unção? Na presença de Deus, o avivamento que ele vai vir. O avivamento que vai vir? Tá. A unção está englobada em tudo isso que vocês falaram, tá? A gente precisa deixar uma coisa bem clara. Unção é uma coisa, presença é outra, poder é outra, dom é outra coisa e ministério é outra coisa. Existe uma diferença. Às vezes a gente é ensinado a juntar tudo isso num pacote, formar um bolo e dizer aqui está a unção. Não. Presença é a manifestação do próprio Deus. Tá? E nós temos 3 tipos de presença. Nós temos a presença dele em nós, que transforma o nosso caráter, a imagem e a semelhança dele. Nós temos a presença de Deus, que nós chamamos de Shekinah, que apareceu no templo. E nós temos a presença visível do próprio Deus. Tá? Então são 3 tipos de presença que existem. Dons são ferramentas dadas pelo Espírito Santo para que eu e você venhamos executar algo para o reino. Dons, o Senhor, Ele nos dá e Ele não toma de volta. Cabe a mim e a você a treinar os dons, a fazer a manutenção dos dons e fazer com que esse dom ele esteja em movimento. Então, a partir do momento que Deus ele libera um dom sobre a sua vida, é responsabilidade sua cuidar desse dom, movimentar esse dom, manifestar esse dom e fazer com que ele funcione. Ok? Então já traz um peso aí para você. Se ele te deu um dom, é responsabilidade sua o que você está fazendo com esse dom. Não adianta você falar para o Espírito Santo, usa o dom que sai. Não, é você que vai usar para uma ferramenta. Tá? É igual a profissão do pastor. Se ele não usar as ferramentas que ele tem para o serviço que ele precisa executar, aquelas ferramentas no canto serão inúteis. Mas se ele executar o que ele precisa fazer com aquelas ferramentas, o resultado vai ser perfeito. Ok? Poder de Deus. Poder é influência. É o que nós recebemos de Deus para produzir algo. Então você recebe o poder de Deus para executar algo. Essa palavra poder também está ligado à autoridade. A autoridade é como se fosse a carteirinha que você recebe, dizendo quem você é e aonde você pode ir. Ok? Mas e unção? O que é unção? Eu lembro que quando eu comecei a minha caminhada, o pastor falou assim para mim: você busca unção? Eu falei: busco. Você quer unção? Eu falei: quero. E ele falou para mim: você sabe o que é unção? Aí eu olhei para ele, pensei em unção. Eu falei: tudo isso que vocês falaram e muito mais. Ele: não. Vai aprender o que é unção, depois você volta. Eu falei: Deus, mas o que é unção? Será que a unção é uma oração de poder, uma oração de fogo? Será que a unção é o arrepio que eu sinto, o calor que eu sinto, aquela vontade de chorar que eu sinto? O que é unção? A partir daí eu comecei a buscar, a conhecer a unção de todo o meu coração. Eu confesso para você que até hoje eu estou conhecendo o que é unção. Porque se a gente acha que o reino de Deus ele é só uma coisinha que quando você chega naquele nível acaba, não. Ele vai muito além. Quanto mais você mergulha no reino de Deus, mais Deus ele vai liberando sobre a sua vida. Amém? É igual os rios de Ezequiel 47. Quanto mais você entra nesse rio, mais o Espírito do Senhor te chama para quê? Para águas mais intensas, águas mais profundas. Ok? Nós já estamos mergulhando, tá? Então, a unção do Espírito Santo, já vamos deixar claro, não é o arrepio que você sente. Não é o choque que você sente.
não é o calor que você sente, não é a vontade de chorar que você sente. Essa não é a unção do Espírito. Isso são reações da unção do Espírito Santo. Quando Deus ele libera a unção sobre a sua vida, ela não vem sobre o seu corpo, ela vem sobre o seu espírito. Nós somos o espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Tá? Se você que está anotando quiser anotar isso, nós somos o espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Cada área, espírito, alma e corpo, se conecta a uma esfera de influência. Amém? Vou dar um tempo para você anotar. Pode ficar tranquilo, não tenho pressa. Então você é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Nós vamos começar por aqui para a gente entender o que é unção. Primeiro ponto, o seu espírito se conecta com tudo aquilo que é espiritual. Lembra quando a gente medita e a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? Essa fé ela é estabelecida onde? Alguém sabe dizer? Quando você crê, essa fé, aonde? Exatamente, no seu espírito. Os dons espirituais, eles estão aonde dentro de você? No seu espírito. O poder de Deus está onde dentro de você? No seu espírito. A autoridade que o Senhor libera sobre você está onde? No seu espírito. O seu ministério está onde? No seu espírito. A Bíblia diz que Ele nos formou desde a eternidade. Aonde? No nosso espírito. Quando a Bíblia diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, não é na nossa feição, nosso corpo, mas sim no nosso espírito. Por isso que a Bíblia diz que Ele fala conosco no nosso espírito. Amém? Então você é um espírito. A Bíblia diz que o Senhor Ele busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então o seu espírito se conecta com o Espírito de Deus, com o mundo espiritual. Amém? Já tem gente que conecta o seu espírito com o espírito do outro lado lá, né? Mas daquele lado a gente não quer saber. A gente quer saber do que é dele, que é do Pai. Amém? Então no mundo espiritual, você não é visto com a sua alma ou com o seu corpo. Você é visto pelo seu espírito. A Bíblia diz que Deus ele é Pai das luzes. Amém? Então o seu espírito carrega a luz de Cristo. Por isso que aonde você vai, você é o sal da terra e a luz do mundo. Só que ser essa luz do mundo não está se referindo a você ser naturalmente. Está se referindo a você ser espiritualmente. Então quando você chega em um lugar, a presença dele, a unção dele que está dentro de você, o poder dele, a autoridade, marca aquele ambiente. Por isso que quando você chega no lugar, os demônios têm que sair. O ambiente precisa mudar. Aonde Jesus chegava, tudo mudava. E Ele está dentro de mim, dentro de você. O mesmo Espírito, a Bíblia diz que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita dentro de mim e dentro de você. Amém? Então hoje, nós não precisamos carregar uma arca como aquela ali. Já pensou você ter que sair da sua casa para ir no culto, colocando a arca nas suas costas? Misericórdia, no meio do caminho a gente parava. Hoje não, você carrega dentro de você. Amém? Então seu espírito se conecta ao mundo espiritual. A sua alma está ligada à esfera do intelecto, dos pensamentos, das vontades, das emoções. É lá que está tudo aquilo que você aprende no decorrer da sua vida, aquilo que você aprende na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, está no seu intelecto. Então, o espírito absorve todo o conhecimento espiritual. A sua alma absorve todo o conhecimento natural. E o seu corpo? Seu corpo é só a capa para você andar aqui na terra. É por isso que os demônios, eles precisam manifestar na vida de alguém para ter autoridade aqui. Porque ele precisa de um corpo.
Ok? Por quê? Porque demônio é um espírito. Então ele precisa tomar posse de um corpo. Ok? Então alma e espírito têm o poder de serem influenciados e de influenciar. E o seu corpo, ele é a resposta para aquilo que está influenciando. Então o primeiro ponto para a gente ter a unção do Espírito Santo fluindo na nossa vida constantemente é edificar o nosso espírito. A Bíblia diz que a nossa alma e o nosso espírito militam entre si. E aí nós precisamos fortalecer o nosso espírito para que a nossa alma venha fluir, para que a unção de Deus venha fluir sobre nós e a nossa alma se submeta ao Espírito de Deus. Ok? Então vamos lá. Olha só. Unção. Primeira coisa que nós precisamos entender. Vai lá na sua apostila, página de número 6. A sua apostila é um material de apoio, então nós não vamos nos prender a ela, tá? Para você meditar, para você ler. Mas existem muitas coisas que o Senhor ele vai estar liberando que não está aqui. Primeira coisa que a gente precisa entender o que é unção. Ela é uma doação do Espírito Santo. Tá? Então quem libera a unção é o Espírito Santo. Ele é o dono da unção. A Bíblia vai dizer como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, Atos 10:38, com o Espírito Santo e com poder ou com virtude. Perceba que ele ungiu com o Espírito Santo. A unção pertence ao Espírito Santo. É ele que libera. Quando Jesus ele é batizado, o Espírito de Deus vem sobre ele, ungindo ele. Jesus só manifestou o poder de Deus, os dons, a autoridade, o governo dos céus, quando o Espírito Santo estava sobre ele. Você vai ver na Bíblia diversas versões, onde a Bíblia vai falar, principalmente no Antigo Testamento, sobre a mão do Senhor. Eu creio que muita gente aqui já ouviu, ou leu, já aprendeu, que quando a gente fala a mão do Senhor vai vir sobre você, você acha que é o quê? Castigo, o que mais? Quando você ouve, olha, Deus vai descer a mão sobre você. Nessa pessoa já pensa, Jesus, estou frito. E agora, para onde que eu vou? Para o céu e para o inferno? É ou não é? Só que toda vez que você vê na Bíblia falando sobre a mão do Senhor, não vai se referir a isso. Quando eu entendi isso, alguém fala para mim, ei, Deus vai descer a mão dele sobre você. Eu falo, bem, Jesus, desce mesmo. Por quê? Porque a mão do Senhor, na Bíblia, simboliza a unção do Espírito Santo. Amém? Deixa eu ler com vocês aqui. Ezequiel capítulo 1. Você que trouxe a sua Bíblia. Ezequiel capítulo 1. A unção também na Bíblia pode simbolizar a palavra do Senhor. Quando a Bíblia vai dizer, a mão do Senhor veio sobre mim, a palavra do Senhor veio sobre mim, está falando da unção do Espírito Santo, tá? Eu já vou adiantar o que a gente vai falar na próxima aula para vocês entenderem. No Antigo Testamento, a unção só vinha sobre 3 tipos de pessoas: reis, profetas e sacerdotes. Só. Sobre os reis, para que eles governassem segundo as diretrizes do Senhor. Sobre os sacerdotes, para que eles pudessem executar o serviço ao Senhor. E sobre os profetas, para eles comunicarem aquilo que vinha do Senhor. O Espírito Santo vinha sobre eles, eles executavam a atividade que eles precisavam executar para o Senhor, e o Espírito Santo se retirava dele. Ok? Vamos lá?
Olha só, Ezequiel capítulo 1, versículo 1 diz assim: no 5º dia do 4º mês do meu 30º ano, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, às margens do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá, expatriados e prisioneiros. E aconteceu que os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Versículo de número 2. Quando tudo isso aconteceu, fazia 5 anos que o rei Joaquim estava no cativeiro babilônico. Foi o 5º dia do 4º mês do 5º ano de exílio. Versículo 3, olha só. Eis que a palavra de Yahvé, a palavra do Senhor, veio sobre o filho do sacerdote Buzi, junto ao rio Quebar, nas terras dos caldeus. Ali a mão do Eterno estava sobre ele. Ok? Então veio a palavra, aquilo que ele deveria profetizar, porque Ezequiel, além de ser um sacerdote, ele também era um profeta. Então ele recebe a mensagem e a unção do Senhor estava sobre ele. Quando a Bíblia fala da mão do Senhor está estendida, fala de uma cobertura, fala de um revestimento, fala de uma liberação. Se você quiser marcar na sua Bíblia, tá? A mão do Senhor, eu quero ler com vocês também capítulo 3, o mesmo livro de Ezequiel. Tudo que a gente for meditar vai ter base na palavra, tá? A gente não foge daquilo que está na palavra. O reino de Deus é palavra e poder, espírito e verdade. Ezequiel 3,14 diz assim: então o Espírito me levou-me e tirou-me de lá com o meu espírito cheio de amargura e indignação pelo pecado, e com a mão forte do Senhor sobre mim. Perceba que o Espírito do Senhor leva Ezequiel a sentir no seu coração o pecado, a iniquidade, aquilo que estava no meio do povo. E a Bíblia diz que a unção do Senhor, mais uma vez, está ali sobre ele. Tá? Vamos lá para o capítulo 8. Isso vai mexer muito na sua vida. Amém? Ezequiel 8:1. Diz assim: no 5º dia do 6º mês, do 6º ano do cativeiro, eu e os anciões e líderes de Judá estávamos reunidos em minha casa quando a poderosa mão do Senhor veio sobre mim. Marcou aí? Mais um texto para a gente avançar. No começo é assim, a gente traz todo o fundamento para que você possa entender, compreender e assim a gente avançar. Lá no capítulo 40 de Ezequiel, você não precisa abrir, diz assim: e aconteceu que no início do 25º ano do nosso cativeiro, logo no início do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que Jerusalém foi tomada e destruída, no exato dia 10, a mão de Yahvé pairou sobre mim mais uma vez. Então me senti transportado em visões divinas sobre a terra de Israel. E Deus me colocou sobre um monte muito alto, sobre o qual no lado sul havia alguns edifícios que juntos tinham semelhança de uma cidade. Você percebe mais uma vez que quando fala da mão do Senhor, Deus ele libera algo sobre Ezequiel. É visões, é visitações, é arrebatamento, é uma mensagem, é uma palavra. Então a mão do Senhor, quando você ouvir isso, entenda, não é Deus pesando. Fala da unção do Senhor. Fala da unção te envolvendo, da unção te revestindo. Amém? Amém. Então vamos lá. Primeiro ponto, a unção é uma doação do Espírito Santo. É Ele que libera. Segunda coisa que a unção é: revestimento
para carregar o poder de Deus. Você recebe a unção do Espírito Santo para carregar o poder de Deus. Sem a unção, nós não conseguiremos manifestar o poder de Deus. Ok? Você pode fazer algo para Deus através dos dons. Mas para você manifestar o poder de Deus, você precisa da unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Por isso que você vê pessoas fluindo nos dons, ou tentando fazer coisas para Deus, e as coisas não avançam, não fluem, não se manifestam, não acontecem, porque elas estão fazendo sem a direção da unção, sem que a unção esteja sobre elas. Então a unção de Deus, ela te reveste para que você carregue o poder de Deus sobre a sua vida. Ok? Abra lá comigo em Atos capítulo 1, versículo 8. Biblicamente, você só está autorizado a fazer algo para Deus, debaixo do poder de Deus, quando a unção vem sobre você. Atos 1:8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo, nesse texto, quando fala o Espírito Santo, está falando da unção dele. Então vocês receberão poder quando a unção do Espírito Santo, no original, dunamis, vier sobre você. Amém? Então ele diz: vi sobre vós. Ele estava falando para um grupo, mas você precisa pegar isso para você. Como que eu vou manifestar o poder de Deus? Como que eu vou curar os enfermos? Como que eu vou expulsar os demônios? Você precisa ter a autoridade liberada pelo Espírito Santo. Você precisa ter o revestimento do Espírito Santo sobre a sua vida para que você execute algo. Se você continuar lendo o resto do versículo, ele vai dizer: para que vocês sejam as minhas testemunhas. Falar de Jesus é fácil, até um desviado fala, até alguém que não conhece Jesus fala, até um ateu explica Jesus muito bem. A questão é que eu e você, que carregamos a unção do Espírito Santo, quando nós falamos que o Senhor, Ele cura, Ele vai curar através das nossas mãos. E você não precisa subir e descer um monte, fazer 40 dias de jejum, por quê? Porque a unção está dentro de você. A questão é que muitas das vezes nós não temos a consciência de que Ele depositou algo dentro de nós. A partir do momento que você nasceu de novo, Ele confiou a você. Entenda, eu não estou falando contra o jejum, porque eu faço. Por mais que não pareça, tá? Mas eu faço. Eu subo o monte, subo. Sexta-feira a gente estava lá no Monte do Gama. Quase morri, mas deu certo. Tá? Então, eu não estou falando contra. Eu estou te dizendo que existe um caminho mais excelente. E que se você confiar no Espírito Santo, Ele vai te conduzir. Então a unção é o que te prepara para carregar o poder de Deus. Quando eu entendi isso, eu comecei a parar de fazer muitas coisas que eu fazia para receber algo de Deus. Por quê? Porque eu entendi que se eu buscasse o Espírito Santo, a unção viria sobre mim, o poder de Deus viria sobre mim, os dons iriam fluir e a presença dele seria manifesta. Amém? Amém. Quarto ponto. Mais uma coisa, quando a unção ela vem sobre você, ela começa a trazer evidências do seu chamado e da presença do Senhor. Então você sabe quando alguém está se movendo na unção e quando não está. Porque existem evidências. Amém? Seja sinais, seja milagres, seja cura. Paulo vai dizer o seguinte: a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, ou seja, eu não falo da melhor maneira possível, eloquente, com aquele diálogo, com aquela oratória, mas a minha pregação consiste no poder de Deus. Então Paulo estava dizendo: ei, eu não vou querer falar bonito, porque a minha pregação não está baseada no que eu sei falar, mas sim no que eu sei manifestar através dele. Por isso que eu creio que quando você abre o seu coração para Ele,
e permite que Ele flua através de você, a sua pregação será respaldada pelo ensinar de Deus. A Bíblia vai dizer que os discípulos eles iam pregando e o Senhor Jesus ia testificando com os sinais. Último capítulo de Marcos. Os discípulos iam pregando e o Senhor ia testificando, cooperando com eles através dos sinais. Alguma dúvida até aqui? Alguém? Não? Então vamos avançar. Quarto ponto. A unção transmite uma habilidade divina. É ela quem habilita você. Não adianta você tentar fazer nada sem a unção, sem ter recebido dela uma habilitação. É a unção que vai habilitar você. É ela que vai qualificar você. É ela quem vai respaldar você. É ela quem vai liberar sobre você. É a unção do Espírito Santo. Então não tente fazer algo sem que a unção esteja sobre você. Você pode fazer em fé? Pode. Não tem problema. Se você crer, você fará as mesmas coisas que Jesus fez e coisas ainda maiores. Só que esse lugar de obras maiores, você vai precisar da unção. E é impossível você crer de todo o seu coração e a unção não se apegar a você. Você precisa da unção. Eu preciso da unção. A unção não se resume à pessoa que canta bem, à pessoa que prega bem. A unção se resume ao quanto o seu coração está aberto e confiando nele para que ele te use. A unção ela vai trazer toda a capacitação que você precisa. Ela vai trazer sobre você toda a habilidade que você precisa para fazer para Deus aquilo que humanamente você não conseguiria fazer. E mais, ela não só se apega àquilo que você vai fazer para Deus, mas ela muda você. Primeira coisa que a unção vai fazer dentro de você é mudar o seu caráter. Eu não canso de dizer isso. Se você quer a unção, a primeira coisa que ela vai fazer é confrontar você. E se você não estiver preparado para ser confrontado pela unção, deixa ela de canto e continue orando. Porque ela vai confrontar você. A unção ela vai mexer com o seu caráter, ela vai mexer com a sua estrutura. Ela vai arrancar coisas de dentro de você. Ela vai acrescentar coisas dentro de você. Ela vai provocar você. Sabe quando você começa um propósito de oração? Você está orando para buscar mais de Deus, só que parece que quanto mais você ora, pior você fica. É a unção expulsando tudo aquilo que está dentro de você. Porque ela não vai se estabelecer onde não estiver espaço para ela. A questão é que a gente absorve tantas coisas durante o dia, mas tantas coisas. A gente chega num tempo como esse e fala, Senhor, libera a tua unção. Mas você absorveu tantas coisas lá fora. Você precisa esvaziar isso para que a unção ela seja liberada sobre você. Ela é mais real do que você imagina. Ela é mais genuína do que você imagina. Ela é mais poderosa do que você imagina. A unção ela toca pessoas, ela toca multidões. A glória de Deus ela toca países, ela toca nações. E Deus ele quer utilizar a unção que está dentro de você para tocar outras pessoas. Você pode achar que você não carrega a unção, mas você carrega a unção do Espírito Santo dentro de você. A Bíblia vai dizer o seguinte: a unção que há em vós vos ensinará todas as coisas. Você recebeu uma unção do Espírito Santo e ela te ensina todas as coisas. Mas existe uma unção do Espírito Santo reservada para trazer capacitação sobre a sua vida, para você manifestar algo. Amém? Esse é o Espírito Santo dentro de você. Quando a gente fala do Espírito Santo sobre nós, fala do batismo, dos dons, da unção, do poder, da autoridade. E é isso que o Senhor ele quer liberar sobre as nossas vidas. Ele não quer apenas nos moldar por dentro, mas Ele quer nos revestir para que nós possamos ser as testemunhas de Cristo. Amém? Você crê nisso? Amém. A unção ela capacita você. Ela habilita você. Imagine um carro. Feche seus olhos agora. Imagine um carro. E você está de frente para esse carro.
Eu não sei qual carro você gosta, mas imagina aí, uma Ferrari, uma Bugatti, ou uma moto. Aquela moto representa aquilo que Deus colocou dentro de você, o seu ministério. Aquele carro simboliza o seu ministério. Só que para que você possa fazer com que o seu ministério venha fluir, você precisa passar por um tempo de capacitação. Esse tempo de capacitação é a autoescola. É isso que a unção ela faz dentro de você. Ela te leva a um lugar de capacitação. Imagina agora você sentado, sendo ensinado, sendo capacitado. Depois que isso acontece, você passa por um tempo de provação, aonde a unção ela prova o seu caráter, aonde a unção ela prova o seu coração. Agora imagine você sentado fazendo uma prova e você respondendo essa prova. Depois que você termina essa prova, você tem um tempo até que a resposta, o resultado possa sair. E o resultado vai definir se você avançou ou não. E aí você descobre que você foi aprovado. Agora imagine uma carteirinha na sua mão. Visualize a sua fotinha nessa carteirinha. Isso fala de autoridade. Essa carteirinha é a autoridade que você tem para dirigir aquele automóvel. Só que se você entrar naquele automóvel com a capacitação que você tem, com a carteirinha que você tem, a habilitação que você tem, e ligar o carro e não tiver combustível, ele não vai funcionar, ele não vai sair do lugar. Ele vai engasgar, mas ele não vai sair. Esse combustível é o seu relacionamento com o Espírito Santo. Quando você tem um relacionamento com Ele, esse combustível vem e agora você pode dirigir esse carro. Agora imagine você indo para cima, indo para baixo. Imagine onde você quer ir com esse carro. Existe um volante nas suas mãos. Existe uma direção. Mas diferente do carro, a direção quem te dá é o próprio Deus. E agora você entende que para que você entre no veículo, tenha o combustível e siga a direção, vá onde você precisa ir, você precisa passar por um tempo de capacitação, onde você será habilitado pela unção do Espírito Santo. Amém? Amém. Quem entendeu? Não adianta a gente tentar fazer algo sem o Espírito Santo. Não vai funcionar. Próximo ponto. E aí eu quero orar por vocês. A unção do Espírito Santo, ela é um respaldo do seu ministério. É a unção que vem sobre você. É a unção que te unge. Deixa eu te dizer algo aqui. Eu não tenho o poder de ungir ninguém. Você não tem o poder de ungir ninguém. Nós temos a autorização de Deus para reconhecer a unção que está sobre a vida de alguém. Por isso que quando você olha para uma pessoa e o Espírito Santo testifica, esse cara é profeta. O que acontece? O Espírito Santo está trazendo um reconhecimento em você, no seu espírito, da unção que está sobre aquela pessoa. E aí nós fazemos o quê? Nós derramamos o óleo sobre ela, simbolizando o reconhecimento da unção que está sobre a vida dela, sobre a vida daquela pessoa, para a edificação do corpo de Cristo. Por isso que eu tomo muito cuidado quando falo de ungir pessoas, consagrar para o ministério. Porque se a pessoa ela foi chamada para ser pastor, eu boto ela como evangelista, eu acabo com a vida dela. Por quê? Porque ela foi habilitada, recebeu ferramentas, instruções da parte de Deus para fluir em uma área. Só que eu posiciono ela em um lugar diferente. Por isso que a importância de congregar é extremamente, como é que eu posso dizer? Extremamente importante. Você precisa congregar. Porque o ato de você congregar vai te alinhar dentro do seu chamado. Vai te colocar dentro da unção que você precisa fluir.
vai alinhar o seu caráter. Eu conheço pessoas que depois que receberam a unção, elas sumiram. Elas não congregam mais. Ela diz, não, eu congrego em casa. Não. Sabe qual que é o maior erro nosso? Nós aprendemos uma frase e nós dizemos assim, eu sou a igreja. Quantos já falaram isso? Só eu? Jesus. 2, 3, está crescendo. Quantas vezes a gente falou, eu sou a igreja? E aí eu te pergunto, quantas pessoas você já curou? Quantas pessoas você já batizou? Quantas pessoas você já expulsou demônios? Quantas pessoas você falou de Jesus? 90% das pessoas que dizem, eu sou a igreja, nunca fizeram isso. Mas elas dizem, eu sou a igreja, onde eu for, Deus está comigo. Você não vai achar na Bíblia Deus dizendo que você é a igreja. A Bíblia diz que você é membro do corpo. E membro do corpo precisa estar conectado ao corpo. Membro fora do corpo falece. Você pode até colocar o membro do corpo ali no gelo para tentar segurar o máximo, mas depois não vai prestar não. Aí tem que ir lá fora. Sem congregar a unção não cresce. Sem relacionamento a unção não cresce. Sem o Espírito Santo a unção não cresce. Eu tenho algo dentro de mim. Não confie em quem não ora. Todo aquele que ora está sendo treinado para ouvir a voz de Deus. E quem não ora está sendo treinado para ouvir a voz de quem? A unção não é brinquedo. A unção não é algo que Deus coloca nas suas mãos e você faz dela o que você quiser. Não. A unção é uma capacitação que os céus estão te dando para você manifestar algo para Deus. Não é tipo, varão, receba só, opa, recebi. Mas se não mudou nada dentro de você, não recebeu nada. A unção precisa nos mudar todos os dias. Receber a unção é bom demais. Ser tocado pela unção é bom demais. Ser tocado pelo poder de Deus é bom demais. Mas não é só você receber a unção. Você precisa cuidar da unção que você recebeu. Eu recebo diversas mensagens de pessoas que me acompanham e elas dizem assim, Caio, como é que eu faço para fazer com que a unção cresça? Primeira pergunta que eu faço, você ora? Você tem vida de oração, vida de jejum, meditação na palavra? Você gasta tempo com o Espírito Santo? Um dia um pregador chegou para mim, falou assim, pastor, eu preciso orar todos os dias. Olha a pergunta que um pregador faz. Eu preciso orar todos os dias? Ele falou sério. Eu falei, não é possível. Não. Eu não sabia se eu respondia. Ainda bem que ele não estava perto de mim, né? Senão eu tinha levado no sabete. Eu preciso orar todos os dias. Eu falei, irmão, você toma água todos os dias? Sim. Você come todos os dias? Sim. Você toma banho todos os dias? Tomo. Se você não fizer nada disso, o que acontece? Eu morro e eu fico fedendo. Eu falei, pois bem, se você morre, você fica da mesma forma. Jesus ensinou a orar. Perceba algo. Quando os discípulos chegaram para Jesus, eles não falaram, Senhor, nos ensina a curar os enfermos. Nos ensina a expulsar os demônios. Eles falaram, Senhor, nos ensina a orar. Os judeus são um povo que ora até demais, mais que a gente. Eles chegam para Jesus e perguntam, Senhor, nos ensina a orar. Porque eles sabiam que Jesus orava e não repetiam palavra como os fariseus. A questão é que a gente está repetindo coisa demais ao invés de entrar e orar. Quer ver a sua oração ser diferente? Chame o Espírito Santo. Você vai ver a unção te envolver. Porque ela vai capacitar você. Ela vai habilitar você. Ela vai trazer toda a ferramenta que você precisa. Eu vejo muita gente falando sobre os altos níveis de unção, como você fazer um monte de coisa. Mas se você não entender o princípio, não vai adiantar nada. Não adianta. Se você não entender a base é a mais importante. Talvez você olhe assim e fale, ele falou um monte de coisa, e cadê o Sharamanai que não chegou ainda? Se eu não estruturar algo dentro de você, meu irmão, você pode sair daqui com um Sharamanai, lá na frente você não continua com ele.
E eu preciso trazer fundamento dentro de você. Uma das coisas que o Senhor me trouxe na nossa escola foi sempre trazer fundamento, identidade, ativação e capacitação. Esses são os 4 pilares. Fundamento para que você entenda a sua identidade. Quando você entende a sua identidade, você começa a ser ativado. Deus começa a despertar você. Depois que Deus desperta você, Ele capacita você para que você manifeste aquilo que Ele te chamou para fazer. Amém? Então nós precisamos da unção em todo o tempo. Eu te digo uma coisa, Zacarias 4:6. Nada é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, não é pelo tanto que você faz, não é pela influência que você tem, mas é pelo Espírito de Deus. Entenda algo, não se promova, deixa que a unção promova você. José, quando estava preso, interpretou os sonhos daqueles que estavam com ele, falou assim: olha, lembra de mim, viu? Quando falar com o faraó, lembra de mim. Todos eles foram lá diante de faraó. Alguém lembrou? Não. Quando ele esqueceu disso, o faraó teve um problema. Ele falou: estou sonhando com uns negócios estranhos aí, umas vacas gordas, magras. O que é? Nesse momento, Deus fez alguém lembrar: opa, existe um homem lá dentro, lá embaixo, que sabe interpretar. Chama ele para mim. Sabe o que significa? Quando você força para se autolançar, não flui. Mas quando você deixa a unção te promover, pode ficar tranquilo que se o Senhor está te soprando, Ele vai te conduzir até os lugares mais altos. Você precisa confiar na unção. Apenas se entregue a Ele, se relacione com Ele, se envolva com Ele, seja íntimo dEle. É impossível alguém ser íntimo de Deus e Deus não fazer crescer. Tem pessoas que dizem: não, pastor, eu não quero crescer, eu quero ficar aqui. Impossível. Quanto mais você se relaciona com Ele, mais Ele te coloca em evidência. A unção te coloca em evidência. Não se apresente, deixe que a unção te apresente. Não peça para alguém te levar até o rei. Deixe que a unção te coloque naquele lugar. Apenas confie. A unção, ela abre caminhos. A unção, ela conecta pessoas. Obrigado. A unção, ela conecta pessoas. A unção, ela abre portas. Sabe o que eu aprendi? A confiar nela. Se você confiar na unção que está sobre você, você vai avançar. Sabe qual é um dos nossos maiores erros? É que a gente sabe reconhecer e valorizar a unção que está na vida do outro. Está errado? Não. Mas a gente esquece que existe uma unção dentro de nós e nós não valorizamos e não reconhecemos essa unção. A gente começa a dizer: não, eu sou tão pequenininho, eu sou o bichinho de Jacó. Não. Deus te levantou como príncipe e princesa. Ele não te chamou para ser bichinho. A Bíblia diz que Ele te levantou como rei e sacerdote, geração eleita. Ele não disse: está aqui uma geração de bichinhos de Jacó. Não. Filhas e filhos do rei. Então se porte como? Se porte como embaixador. Embaixador é um representante. Existe algo dentro de você que vai abalar o inferno. Existe algo dentro de você que vai tocar pessoas e vai libertar elas. A Bíblia diz que a unção, ela despedaça todo jugo. Então aonde você for e a unção estiver com você, pessoas serão libertas, pessoas serão curadas, simplesmente porque você está naquele lugar. Às vezes a gente traz aquela imagem de humildade: não sou eu quem faço, eu não carrego nada, meu Deus, é tudo Ele. É claro que é tudo Ele, mas existe um momento que você precisa reconhecer aquilo que está dentro de você. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 3 ou 4, se não me engano, estava lá Pedro e João indo para o templo adorar. De repente aparece um homem lá, um coxo, pedindo esmola.
E a Bíblia diz que Pedro fala para aquele homem: ei, levanta os seus olhos e olha para mim. E ele pensou: opa, agora a oferta vem, né? A esmola vai vir gordinha para mim. Agora esse cara vai me dar o que de bom? Pedro disse: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. A Bíblia diz que imediatamente aquele homem saltou, ficou sobre os seus pés, totalmente curado. Já pensou se Pedro tivesse dito: não, cara, eu tô pior que tu, ainda sou bichinho de Jacó? Não, ele reconheceu que existia algo dentro dele. Às vezes o que falta para que Deus nos sopre é reconhecer a unção que está dentro de nós, valorizar ela, investir nela. A gente precisa tirar essa mentalidade de: não, Deus não confiou nada em mim. Ele confiou sim, está dentro de você. Deus não chama pessoas erradas, Deus chama pessoas certas. Então se Ele te chamou, é porque Ele sabe, Ele confia em você, e você é a pessoa certa para isso. Deus chama Jeremias, a unção estava sobre Jeremias, e Jeremias fala: Senhor, então eu não sei falar, eu tenho vergonha, eu nunca preguei, eu nunca falei, eu nunca fiz nada, eu sou apenas uma criança. Deus fala para Jeremias: ei, não diga que você é uma criança, eu te chamei como profeta. Deus não queria saber da condição de Jeremias. Deus sabia como Jeremias era, mas Deus estava chamando Jeremias e dizendo: ei, Jeremias, há uma unção dentro de você, e se você confiar nela, você vai entender que eu te chamei como profeta, e eis que hoje coloco autoridade sobre a sua boca. Se você confiar na unção, você cresce. Glória a Deus. Se você agarrar a unção, você cresce. Se você se entregar à unção, você avança. Um dia eu ouvi um pregador falar bem assim: se você reconhecer a unção que está sobre a sua vida, tudo que você tem de falta, a unção vai te suprir. Se você valorizar a unção que está em você, tudo que você precisa de fundamento, de estrutura, de recursos, a unção vai suprir. Por quê? Porque a unção é Ele através de você. Então quando eu reconheço Ele através de mim, eu estou confiando nele, e as coisas vão ter que fluir, porque existe dentro de você, a Bíblia diz, rios de água viva. Não é uma barragem, não é um poço, são rios. Então a unção, ela faz o quê? Ela faz com que o rio venha fluir. Amém? Amém. Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar. Alguém? Tem pergunta? Não. Tem pergunta? Ninguém? Diga. Que identidade é essa? Sua identidade de filho. Primeira coisa que o Espírito Santo vai trazer dentro de nós é o nosso posicionamento como filhos de Deus. Lembra quando Jesus ele cura a mulher do fluxo de sangue? A mulher, ela atravessa pelo meio da multidão e ela ouvia durante toda a sua caminhada que ela era impura, porque se ela fosse pegada dentro da cidade, ela morria apedrejada, e quem ela tocasse também. Então ela ouvia dizer que ela era impura, indigna, amaldiçoada, assim por diante. O diabo está assim constantemente lançando sobre as nossas vidas. E aí a Bíblia diz que ela rompe a multidão, ela toca em Jesus, e a primeira coisa que Jesus diz é: filha, a tua fé te curou. Ou seja, ele restaura a identidade. A nossa identidade se refere a onde nós estamos, quem nós somos, aonde o Senhor nos estabeleceu e também o nosso propósito. Se você não entender quem você é, você não vive o seu propósito. Por isso que você vai ver pessoas que um dia ele parece com Marcos Feliciano, no outro culto ele parece com Júnior Trovão, no outro culto ele parece com Luiz Hermínio, no outro culto ele parece com um monte de gente. É uma mistureba, igual a Emília do sítio do Capão Amarelo, já viu? Todo colorido? Igualzinho. Por quê? Está errado? Por um lado sim, por um lado não. Ele está buscando desenvolver a sua identidade. Só que quando você está crescendo, e você começamos a crescer, e aí sua mãe diz: olha, seu nome é Caio.
Opa, meu nome é Caio. Você já tem a sua identidade, o seu nome. Meu nome é Caio. Pode chamar de João, de Pedro, de Tiago, do que for. Você não vai responder. Por quê? Porque seu nome é Caio. No caso meu, né? Meu nome é Caio. Mediante isso, eu vou crescendo. E eu vou reconhecendo e conhecendo os meus valores. A moral, a ética. Algo vai sendo formado. E aquilo que eu vou construindo no decorrer do tempo se torna o meu caráter. Quando nós caminhamos com Cristo, também é exatamente da mesma forma. Ele vai construindo o nosso caráter. Assim como nós temos o nosso caráter natural, nós temos o nosso caráter espiritual. E no mundo espiritual quem é você? Se você descobrir quem é você, você vai descobrir para o que Deus te chamou. O seu propósito, o seu chamado e a sua ferramenta. E aí você vai começar a viver isso. Existem pessoas que estão buscando até hoje entender quem ela é. E quem traz a sua identidade é o próprio Jesus. A Bíblia vai dizer que Pedro está lá. Jesus diz: quem dizem que eu sou? Ah, Jesus, tu é o profeta, tu é Elias, tu é Enoque, tu é Eliseu. O Senhor é Noé, o Senhor é o anjo. Ele ouviu tudo que era coisa. E aí ele perguntou-me assim: primeiro, o que dizem que eu sou? O que os outros estão falando? Beleza. E agora, vocês que estão perto de mim, quem dizem, o que vocês dizem que eu sou? Quem sou eu? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e fala: não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Quando Jesus ele diz isso, ele olha para Pedro e fala: Pedro, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, eu estou te levantando como fundamento. Você é coluna da minha igreja. Você é coluna daquilo que eu estou estabelecendo. Você vai ver que o primeiro discípulo a pregar é Pedro. Você vai ver que o primeiro discípulo a manifestar sinais e prodígios é Pedro. Então Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, eu te chamei para isso. Quando Jesus ele fala de Paulo, ele vai dizer: ele vai padecer pelo meu nome. Aí a gente pega Paulo e fala: não, que a igreja tem que ser perseguida. Não, a identidade de Paulo, a Bíblia é clara em dizer que ele deveria padecer pelo nome do Senhor. Ele não tinha feito os outros padecerem pelo nome do Senhor? Agora Jesus estava dizendo: ele vai padecer por causa do meu nome. Então a identidade de Paulo é o quê? Pregar para um dos povos. Ele vai morrer. Morrer no sentido de se entregar. Ele vai se entregar ao máximo. Ele vai padecer por causa do meu nome. Essa era a identidade de Paulo. Deus te chamou para ser o quê? Você precisa descobrir isso dele. E quem vai revelar não sou eu. É só o Senhor Jesus. Amém? E essa revelação da sua identidade pode durar tempos, anos. Quanto mais você está com Ele, reconhece quem Ele é, mais a sua identidade está sendo revelada. Mas uma coisa eu te digo: você não é o bichinho de Jacó. Você não é o falido, o destruído. Você não é nada disso que o mundo diz que você é. A Bíblia diz que você é imagem e semelhança de Deus. Olhe para Jesus e você vai saber a sua identidade. Amém? Faz alguma pergunta? Pode falar. Quero fazer uma pergunta interessante. A unção e o Espírito é a mesma pessoa ou não? É possível uma pessoa pregar só com a unção, sem a presença do Espírito? Sim. Você vai ver que no livro de Êxodo, Deus fala para Moisés o seguinte: Moisés, eu não vou com vocês, mas o meu anjo, poder, vai. Moisés fala o que para Deus? Deus, se a tua presença não for, não me faça sair daqui. Então existe sim a possibilidade de você pregar sem a presença e pregar somente com a ferramenta que Deus te deu. O Espírito é o Espírito do próprio Deus, é Ele através de você. A unção é a capacitação. Quando Deus ele te dá a capacitação para algo, Ele não retira de você. Ela está ali.
Só que nós temos dois tipos de unção. A unção temporária, alguém já ouviu falar sobre isso? A unção temporária e a unção permanente. Quando eu ministro sobre a sua vida, vem o quê? A unção temporária. Ela está ali por um tempo. E vai caber a você e a mim fazer com que aquela unção se torne permanente. Como? Cuidando dela, honrando ela, se submetendo a ela. Então existem pessoas que fluem hoje baseado naquilo que elas aprenderam com a unção, mas a unção não está mais sobre elas. Mas elas aprenderam. Mas existem pessoas que têm a unção permanente sobre ela. Por quê? Porque ela aprendeu como honrar a unção. Quer um exemplo? Benihim. Tem gente que desce a linha do Benihim. Não fala do meu pai não, brincadeira. Aonde esse homem vai, pessoas são tocadas. Pode ser na China, no Iraque, no Japão, na Tailândia, pode ser aonde for. O nível da unção dele é a mesma. E só tende a crescer. Uma unção permanente. Agora existem pessoas que você vê hoje, a unção está sobre ela, passa 2 semanas, a pessoa está mais seca que tudo. E não é prova não. É porque ela não cuidou da unção. A mesma unção que te habilita para fluir, que testifica diante de Deus, é a mesma unção que, se você não cuidar dela, ela traz condenação sobre você. A mesma unção que te aprova é a mesma unção que te reprova. Então, o Espírito é uma coisa, a unção é outra. A unção é capacitação, revestimento, habilitação, liberação de Deus, testificação. O Espírito Santo já é aquele que libera a unção. Então você pode fluir debaixo da unção, até mesmo, por exemplo, o pastor aqui carrega a unção. E aí tem alguém que não carrega a unção, mas pelo fato de estar debaixo da unção dele, se submetendo a ele, prega da mesma forma, ensina da mesma forma, flui da mesma forma. Acontece muito isso. Você carrega... Ela pode ser transferível. Pode, nós vamos falar sobre isso os meses. Pastor, então, no caso, se cumpre aquela palavra que está escrita em Lucas 4, versículo 18, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos e põe em liberdade os oprimidos. Então aqui o Espírito desce sobre a pessoa e o capacita, não é isso? Nesse caso aqui, Jesus está falando dele, né? Isso. Então ele está dizendo, testificando para todos que a profecia lá de Isaías estava se cumprindo. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, assim por diante. Existe a unção de serviço. O que é a unção de serviço? Deus libera a unção sobre a vida de pessoas somente para ela executar o serviço. Então a pessoa ali é um pastor, tá? Ela está na função de pastor. E a unção pastoral vem sobre ela para ela executar o serviço. Então quando ela está debaixo da unção, a ministração dela, a vida dela como pastor é excelente. Você fala, meu Deus, que pastorzão. Mas o chamado dele é outro. Mas a unção de serviço, ela vem para uma necessidade. Tá? Quando Jesus ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus está declarando uma nova era que está começando. Não é a nova era lá do outro lado, não, tá? É uma nova etapa, um novo ciclo. Ele está dizendo, aí, começou aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim. Vai começar milagres, curas, sinais. E lá no último versículo ele vai dizer, e apregoar o ano aceitável do Senhor, o tempo do juízo, o tempo da justiça. Então a unção do Espírito Santo, ela vem para nos habilitar para algo. Tá? Então esse texto fala sobre isso. Jesus estava sendo habilitado, e você vai ver que Jesus ele cumpre todos os requisitos. E lá em João capítulo de número 17 ele diz, da mesma forma como o Pai me enviou, eu envio a vós. E aí o Senhor ele imparte essa unção sobre aqueles que estão com ele e também sobre aqueles que ainda iria vir. Então a unção que Cristo andou, ele liberou sobre as nossas vidas. Sabe o que é interessante? Se a gente vê a unção que estava sobre Moisés, sobre Enoque, sobre Eliseu, sobre Elias, a unção que estava sobre Daniel, sobre Ezequiel, todas essas unções que estava sobre João Batista, todas pararam em Jesus.
Por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus ele andou em plenitude. Mas não cessou aí. Jesus ele recebeu toda a unção e agora ele impartiu sobre nós. Por isso que existem pessoas que fluem em unções diferentes. Algumas têm a capacitação de Deus para libertação, outras têm a capacitação de Deus para cura, outros para milagres, outros para sinais e assim por diante, por causa da unção do Espírito Santo. Tá? Então o Espírito Santo ele pode te dar uma unção para você ser usado em libertação e a sua esposa em cura. Mas isso não quer dizer que você não possa fluir na unção que ela carrega. Você pode fluir porque vocês estão associados. Amém? Mais alguma pergunta? Não? Diga. Quando vocês perguntam, vamos lá. Tem a unção do louvor? Ou a unção é só para cura? A unção do louvor? Tipo, como se a pessoa... Tipo, Deus unge a minha garganta. Olha. Não, tipo, libertar uma pessoa através do... Tipo, Claro. unção. Sim, a unção de cura, a unção de libertação. Agora o meio que ela vai fluir é diferente. Para o louvor a gente se capacita. E a unção nos conduz. Então se a pessoa lá está louvando, eu já vi pessoas louvando e demônios começando a manifestar. Por quê? Porque ela carrega a unção para aquela área de libertação. Então ela poderia estar pregando. Ela poderia estar tocando bateria. A unção ia fluir da mesma forma. Tá? Mas Deus ele pode ungir sua garganta, ele pode capacitar você para você louvar, tá? Para você pregar, para você ensinar. Nós vamos falar sobre isso também. Amém? Pode falar. Isso não tem a ver com... Eu perguntei se isso tinha a ver com dom. Então seria meio que... Então relaciona com, tipo, a pessoa tem um dom de cantar, a pessoa tem um dom de, tipo, pregar, orar, ser um orador, falar, tipo, tem a ver com isso? Então, vamos deixar uma coisa clara aqui. Pregar, você recebe uma unção, tá? A unção te capacita para isso. Só que pregar é um talento, é um chamado. Uma boa oratória é um talento. Tocar violão, bateria, outros instrumentos são talentos. Quando nós falamos de dons espirituais, são 9. Alguém sabe quais são os dons espirituais? Dom de profecias, dom da ciência, da sabedoria, São 9. dom de línguas, Exatamente. revelação. 1 Coríntios 12, se não me engano. Isso. Então, os dons espirituais, eles são 9. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, profecia, interpretação de línguas, variedade de línguas, dons de curar, dons de maravilhas e dom da fé. Tá? São os dons espirituais. Mas Deus ele pode sim liberar unção para complementar o seu dom, assim como o seu chamado. Então a unção de Deus, por mais que você vá fazer tudo para Ele, se você estiver alinhado com aquilo que Ele tem para a sua vida, você será capacitado pela unção. Por mais que seja para tocar o violão, para abrir o culto, tá? Para tirar a oferta. Existem pessoas que têm uma graça, uma unção, que quando ela fala sobre a oferta, até quem não é crente oferta. Existem pessoas que têm uma unção que quando ela fala com pessoas, além do ciclo religioso, pessoas começam a se conectar com elas, porque é uma unção, é uma graça. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Pode ser sincero. Se não respondi, só falar. Pastor, deixa eu fazer uma outra pergunta. Sim. A questão da unção. Por Sim. exemplo, nós que somos pastores, a gente vai derramar o óleo na cabeça de um obreiro ou obreira. A gente não está derramando uma unção, a gente está só confirmando uma unção que já está sobre ela. Isso, você está reconhecendo. O que é unção? Ó, vou deixar bem uma coisa aqui para vocês. Quando você unge algo, a gente pode ungir objetos e pessoas, tá? Quando nós ungimos algo, nós estamos declarando no mundo espiritual que aquilo é separado para o Senhor. Aí entra a unção de serviço. Quando eu pego um obreiro, porque o que são os dons ministeriais? São 5 dons e quem dá é o Senhor Jesus. Efésios 4 diz que Jesus deu dons aos homens. Isso fala de ministérios. Dons espirituais você pede para o Espírito Santo. Dons ministeriais você pede para o Senhor Jesus. Efésios capítulo 4. Depois você medita lá.
Quais são os 5 dons ministeriais? Profeta, evangelista, pastores, mestres e apóstolos. Ok? 5 dons ministeriais. Os outros dons são dons, os outros chamados são chamados de serviço, que é o presbitério, que é o obreiro, o cooperador, são os dons de governo, que também está ligado com o chamado de pastor. Você vai ver lá em 1 Coríntios, Paulo vai falar sobre o dom de governo, o ministério de governo. E aí entra isso, os dons administrativos que a gente fala. Ali você vai liberar uma autoridade, uma autorização, um reconhecimento sobre a vida de uma pessoa para ela atuar como um obreiro, como um cooperador, como um presbítero e assim por diante. Quando a gente unge um obreiro, nós estamos falando que, olha, existe uma unção de serviço sobre a sua vida e você está sendo separado e reconhecido publicamente diante da igreja como um obreiro. Então, o seu papel é fazer o quê? Como já diz o nome? A obra. Você é como um cooperador, então você está sendo separado, ungido, reconhecido para cooperar. No mundo espiritual, essa ação ela é reconhecida. Tá? Agora, quando nós falamos dos 5 dons ministeriais, quem chama a gente para ser apóstolo, profeta, pastores, mestres assim por diante, é o próprio Senhor Jesus. Tá? Por exemplo, eu estou na função de pastor, estava, né? Na função de pastor, mas o meu chamado oficial não é pastor. Mas eu entendo que existe uma necessidade, onde eu estou, de atuar debaixo daquela unção, daquele ministério. Então eu estou naquele ministério, debaixo dessa unção, por causa da necessidade do ministério. Mas o meu chamado é outro, é diferente. Então existe um momento que Deus ele vai liberar uma unção sobre você, para você cumprir a falta que existe no ministério. Então, por exemplo, precisa de um evangelista. Não tem. Deus te deu uma graça, então a unção foi derramada sobre você para que você atue como evangelista. Mas o seu chamado é profético, você é um profeta. Maravilha. Mas enquanto aquela unção estiver em você, você vai atuar como evangelista. Por mais que você faça evangelismo profético e assim por diante. Tá? O nosso chamado, ele nasce naturalmente. Eu não tenho como chegar e dizer, ei, hoje eu sou um profeta. Amanhã eu falo, não, cansei. A vibe agora é o quê? É apóstolo. Então agora eu sou apóstolo. Né? Existiam uns anos aí, que é onde você olhava, todo mundo era pastor. Pastor, pastor. Agora os pastores sumiu. Agora é tudo apóstolo. É apóstolo ministro. Aí chega lá e fala, não, você já tem tantos anos, agora é sua vez de chegar ao alto nível. Apóstolo. Oi? Como é que é? Cada chamado carrega uma unção específica. O apóstolo é enviado. Pastor cuida das ovelhas. O evangelista, o ambiente dele não é aqui. É lá fora, mas ele também precisa congregar. Porque ele vai recolher aqueles que estão lá fora para trazer para dentro, para que os pastores possam cuidar. Os profetas, qual que é a função do profeta? Fazer com que o povo escute, entenda e compreenda a voz de Deus. O profeta, ele equipa pessoas. Ele treina pessoas para os dons, para a unção, para os chamados e assim por diante. Tá? Profeta que não congrega, foge. Porque o profeta também precisa ser pastoreado. O profeta não é maior que o pastor não é maior que o profeta. Não existe isso no reino de Deus. Cada um tem uma função. O mestre ele vai trazer um ensino, então é necessário que a igreja tenha um mestre, alguém que ensine. A igreja precisa, de quem que é o outro que eu falei? Evangelista, profeta, do apóstolo, porque o apóstolo é o que vai abrir caminhos, fundamentos, estrutura, para que o pastor possa atuar, tá? Para que os outros ministérios possam se manifestar. Então, quando a gente unge alguém, né, a gente está reconhecendo o serviço e a unção que está sendo liberada sobre a vida daquela pessoa. Você está separando ela para lá. Então, quando você diz, olha, eu estou te separando como um obreiro, então o seu papel a partir de hoje é executar o papel de obreiro. Tá? E assim por diante. Mas obreiro não é o seu nome, né? Porque tem gente que fala assim, qual que é o seu nome? Eu sou o obreiro Caio. Não. Qual que é o seu nome? Primeiro é o seu nome, depois é a sua função. Eu me chamo Caio. Qual que é a sua função, o seu ministério no corpo? Meu ministério no corpo é X. Tá? Isso fala da sua identidade.
Sua identidade não é o seu serviço. Sua identidade é quem você é, o seu nome. Amém? Amém. Mais alguma pergunta? Tem como um pastor de alguém apóstolo? Não. Quem são os apóstolos são apóstolos e profetas. Perdão, apóstolos. Tá? O pastor não unge apóstolo. Porque para o pastor ungir alguém apóstolo, ele precisa ter aquela unção sobre ele. Ele só pode dar aquilo que ele tem. O profeta pode ungir outro profeta, o profeta pode reconhecer a unção sobre a vida de um pastor, sobre a vida de um evangelista. Tá? Se o profeta carregar o apostólico também, ele pode ungir. Mas isso daí é para outra coisa. Vamos com calma. Vamos manter o foco, senão todo mundo vai querer saber. Eu sou profeta, sou evangelista, sou pastor. E até você chegar no cumprimento do seu ofício, existe um nível de maturidade. Então não adianta você ter pressa.